Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. Tem algo errado com essa criança. Dizer que Ethan foi o garoto de 12 anos mais inteligente que já conheci seria um eufemismo. De acordo com seus registros escolares, seu primeiro golpe de gênio ocorreu na época em que ele estava na 2ª série, quando multiplicou números de 3 dígitos em sua cabeça, enquanto as outras crianças estavam aprendendo a somar usando os dedos. Ele sempre foi fascinado por matemática, principalmente por probabilidades, que ainda nem era abordada no programa escolar. Seu professor imediatamente pediu aos pais de Ethan que considerassem ele pular algumas séries, talvez até fazer alguns testes para ver se ele era um gênio. Os Jones eram completamente contra essa ideia. Eles apenas pensaram que daria muito trabalho em sua vida já agitada. No entanto, a absoluta falta de atenção ou amor dos pais de Ethan não é a razão pela qual ele está no meu escritório todos os dias às 4 da tarde. Francamente, não acho que isso o incomode. Ele também não é muito popular na escola, considerando que nenhuma criança quer ser amiga de um sabe-tudo, que poderia prever o resultado do banco imobiliário com a ajuda de alguma probabilidade. Também não é disso que estamos tratando aqui. Ethan foi enviado para mim porque ele era o único presente na cena do crime quando sua babá, Christine, de 19 anos, foi brutalmente assassinada pelo serial killer que escapou da prisão algumas semanas atrás e estava em uma onda de assassinatos. Bem, ele não era exatamente uma testemunha, porque enquanto a cabeça de Christian estava sendo martelada, Ethan estava muito ocupado contando os azulejos do chão do banheiro. Foi realmente uma pena, mas quis o destino que Christian atendesse ao padrão das vítimas anteriores desse assassino. Os Jones voltaram para casa e encontraram um cadáver ensanguentado no meio da sala de estar, e seu filho sentado em uma cadeira na cozinha, jogando em seu iPad. Foi a Sra. Jones quem acreditou que seu filho precisava de um psiquiatra. Só Deus sabe o que ele poderia ter testemunhado naquela noite. Ela queria ter certeza se ele ainda estava normal. Minhas sessões com Ethan não foram tão proveitosas. Tentei manter a conversa muitas vezes, mas tudo o que recebia em troca eram alguns encolher de ombros e talvez um sim indiferente de vez em quando. Hoje, porém, decidi mergulhar de cabeça e falar sobre aquela noite horrível. Foi uma época sombria para toda a cidade, sabe? Falei. A polícia não previu isso. Ninguém previu. Quais eram as chances? Eu previ. Uma voz, uma frase, isso era um avanço para mim. Como assim? Eu tinha visto o homem vir à nossa casa e ficar olhando todas as noites durante uma semana, falou Ethan. Quem? Eu pressionei. O homem mau que matou a Christine. Eu o via pela janela do quarto. Sabia que a polícia estava procurando. Vi a notícia e sabia que ele iria fazer algo ruim. Eu também sabia que ele teria feito isso na terça ou na quarta, porque é quando a mamãe e o papai não voltam para casa por muito tempo. Ethan continuou. As chances eram de 2 em 7. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Era estranho ver uma criança falar sobre tal acontecimento sem nenhum pingo de remorso. Por quê? Por que você não disse nada? Você poderia ter salvado a vida dela. A Christine nunca gostou quando eu falei sobre matemática. Ela dizia que isso era estranho, respondeu Ethan. Além disso, era apenas uma probabilidade. Eu queria ver se estava certo. 24 horas. Ontem, Todd assumiu como missão dormir com o maior número de mulheres possível. Ele conseguiu 37 em apenas 24 horas. Uma quantidade intransponível para um dia normal.
Mas este não era um dia normal. Quem iria dizer não a algum sexo? Ele não sabia que em breve seria pai de 6 filhos ilegítimos, ou não teria feito isso. Ontem, Anne quebrou as pernas e cortou a garganta de seu ex-marido tóxico. Os vizinhos que passavam viram tudo pela janela, mas simplesmente se entreolharam, deram de ombros e continuaram andando. Anne continuou seu dia normalmente, deixando o corpo ainda quente no chão. Ela não sabia que seria presa por assassinato, ou não teria feito isso. Ontem, Lacey levou o marido e os filhos para um passeio pelas estradas sinuosas próximas ao oceano. Suas mãos tremiam enquanto ela segurava o volante, enquanto seus filhos permaneciam sentados no banco de trás, indiferentes. Ela e o marido trocaram olhares significativos enquanto ela virava o carro para a direita e caía nas ondas do mar. Ela não sabia que seria evitada enquanto estivesse a 2 metros de profundidade, ou não teria feito isso. Ontem, foi anunciada a notícia de que um asteroide gigantesco estava vindo direto para a Terra. Ontem, o mundo entrou em erupção num caos sem precedentes, pois todos tiveram que decidir o que fazer nas últimas 24 horas. Mas hoje, ocorreu um pandemônio absoluto e completo, porque o asteroide nos errou. Eu dei um presente mais feminino para minha filha. Eu sei o que parece e, por favor, me escuta antes de julgar, tá? Eu tenho uma filha de 10 anos que amo muito, mas ela não é uma garota muito feminina. Ela gosta de legos, de brincadeiras de lutinha, de roupas da seção masculina, coisas assim. Então, pensei em comprar algo diferente para ela em seu aniversário, para orientá-la na direção certa. Optei por uma caixa de música na cor rosa pastel, com uma linda bailarina dentro que gira ao som da música quando você dá corda. Achei que ela poderia se inspirar a usar joias, se tivesse um lugar para colocá-las. Embrulhei em uma caixa com um laço lindo no topo. Você sabe, o clássico. A minha filha chorou um pouco ao abrir o presente, o que era de se esperar. Ela estava realmente esperando por algum jogo novo, mas eu sabia que essa era a escolha certa para ela. Ela me implorou para devolvê-lo, reclamando de, nas palavras dela, uma sensação horrível, como se a alma estivesse sendo sugada de dentro dela. Toda vez que eu girava a tecla para tocar a música, fazer a bailarina dançar, sabe? Coisas femininas. Ignorei seu drama e toquei a música para ela todas as noites. Eventualmente, ela passou a gostar o suficiente para parar de esconder isso de mim. Ela até começou a dormir com ele ao lado dela na cama, embora, é claro, minha pequena moleca negasse isso. Eu estava feliz. Ela estava feliz. Estava tudo bem. Até que minha filha começou a tocar aquela maldita coisa repetidas vezes, só para deixar claro. Sim, ela agiu como se fosse inocente, insistindo que não era ela, que havia algo errado com a caixa. Eu sei que ela está fazendo isso na esperança de que eu troque a caixa por algo menos feminino, mas eu já disse a ela várias vezes que não negocio. Então, ela não vai conseguir o que quer agindo de forma imatura. Eu estava decidida a ignorar suas travessuras, mas o que aconteceu desde então foi a gota d'água. Ela não para de tocar a maldita música. Agora, eu gosto de uma melodia bonitinha, tanto quanto qualquer outra garota, mas ela tá tocando 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde ontem. Eu tirei a chave da parte de trás, pensando que iria resolver, mas tenho certeza de que ela manipulou aquilo porque não parava. Ontem à noite, acordei com a música infernal e encontrei minha filha acordada bem depois da hora de dormir, dançando junto com a música no tutu rosa que comprei para ela anos atrás. Ela nem respondia ao nome dela, não importa o quanto eu grite. Eu sei que ela tá tentando me dar o que eu quero, a ponto de perceber que a filha feminina que eu quero nem seria mais ela, e, verdade seja dita, agora eu entendo. Ela não se sente mais minha filha, e eu sinto falta dela. Há alguma coisa em seu lugar. Alguém invadiu a nossa casa. É o pesadelo de toda a família.
Minha esposa e eu tivemos um dia de folga no trabalho e levamos nosso filho para almoçar e passar algum tempo com a família. Mas quando nos aproximamos de nossa casa, algo parecia estranho. Eu tinha uma sensação crescente de pavor à medida que nos aproximávamos. Quando nossa casa apareceu, pude ver que a porta da frente estava escancarada. Alguém havia invadido nossa casa. Disse à minha família para esperar do lado de fora, caso o intruso ainda estivesse lá dentro. Eles obedeceram e eu, lenta e silenciosamente, caminhei pela nossa casa. Ao entrar na sala, vi móveis quebrados, nada no lugar certo, apenas um caos total. Essa pessoa estava procurando por algo? Tinha intenções maliciosas? Por que a nossa casa? Por que nós? Em seguida, fui até a nossa cozinha. A geladeira havia sido esvaziada. Pratos e comida foram jogados por toda a sala. Que tipo de pessoa invadiu nossa casa? Um morador de rua que só precisava de comida? E se sim, por que destruíram a sala? Foi quando eu ouvi passos no quarto. O intruso ainda estava em nossa casa. Reservei um breve momento para me sentir grato por ter perdido a minha esposa e ao meu filho que esperassem do lado de fora. Era impossível decifrar os motivos dessa pessoa até agora, mas eu estava prestes a ficar cara a cara com a pessoa que entrou à força em nossa casa, e eu exigiria respostas. Rastejei em direção ao quarto lentamente, bem devagar. Aproximei-me da porta e me concentrei no raio de luz que passava pela fresta. Eu podia ver sombras tênues dançando na luz. Levantei minha mão, coloquei-a contra a porta e respirei fundo, me preparando para o que quer que estivesse do outro lado. Empurrei a porta e passei pela soleira com autoridade. Eu não conseguia acreditar no que via. Na verdade, esfreguei minhas mãos sobre eles, pensando que estava imaginando coisas. Ali, na cama do meu filho, estava uma jovem de cabelos loiros cacheados. Ela olhou para mim, com os olhos arregalados. Ela deve ter ficado apavorada. Eu devia ser alguns bons centímetros mais alto e pelo menos 45 quilos mais pesado que ela. Devo ter sido um espetáculo para aquela garotinha, mas ela deveria ter considerado isso antes de invadir a minha casa. Chamei pela minha esposa e filho para ver o que encontrei. Isso é um humano, papai? Sim, é sim, meu amor, eu respondi. Isso é o jantar. A paixão de Oliver. Madeline se virou na cama de palha áspera. Ela estava exausta de cavalgar o dia todo e precisava descansar, pois amanhã iria para Dover, onde teria de encontrar passagem para a França de alguma forma. Mas na escuridão do velho celeiro, o sono recusava-se a chegar. Sua mente estava cheia de preocupações de que cruzar o Canal da Mancha não adiantaria muito. Oliver a encontraria. Oliver sempre a encontrava. Por que ela foi tão tola? Oliver era bonito, mas a beleza não deveria ser a única razão para se apaixonar por um homem. Mesmo depois de ela ter roubado uma mecha de cabelo dele para levar à bruxa, a velha a avisou sobre o quão poderosa seria a poção resultante. Isso não é insignificante, dissera a bruxa. Sim, a fidelidade do seu amante nunca vacilará, mas ele pode ser imprudente e impetuoso e sempre teimoso em seu desejo. Madeline fingiu considerar cuidadosamente o aviso. Então, ela engoliu a mistura borbulhante em um longo gole, sem nem engasgar ao sentir os cabelos de Oliver deslizarem por sua garganta. E agora, meses depois, esta era a sua vida. Correr de cidade em cidade enquanto tentava se esconder da persistência apaixonada dele. Ele simplesmente se recusou a se separar dela, apesar de todas as tentativas de se defender de seus avanços, e continuou a persegui-la a cada passo. Se ao menos ela tivesse esperado, se ao menos ela tivesse voltado para a aldeia com a poção, em vez de bebê-la imediatamente, se ao menos ela tivesse sabido de antemão que seu amado havia sido atirado pelo cavalo naquele mesmo dia, matando-o num instante. Se ao menos... se ao menos...
Mas em vez disso, deitada ali nas sombras, a carne de Madeline de repente começou a arrepiar, enquanto lábios ofegantes acariciavam sua nuca e uma mão gelada se estendia para segurar seu seio. Oliver a encontrou novamente. Oliver nunca iria parar de encontrá-la. Pela última vez, você poderia diminuir o volume do seu telefone? Foi o que o homem sentado à minha frente me disse enquanto eu voltava de ônibus para casa, conversando com uma amiga no Viva Voz para poder ouvi-la melhor. Olha, ninguém mais está reclamando além de você. Tá todo mundo olhando pela janela ou brincando com seu celular. Você não poderia fazer o que todo mundo faz e ouvir um pouco de música? O olhar que ele me deu em resposta causou um arrepio na minha espinha. Mas eu não iria fazer com que ele me atingisse. Continuei minha conversa, apesar dos olhares insistentes do homem. Quando me levantei para descer na parada, o homem se dirigiu a mim uma última vez. Senhorita, você esqueceu sua bolsa. Na verdade, ele a segurou na mão e a entregou para mim. Ah, obrigada, eu disse, pegando. Se você quiser me agradecer, abaixe o volume do seu telefone quando sair. Eu balancei a cabeça discretamente e desci do ônibus. A noite passou num piscar de olhos. Pouco depois de apagar todas as luzes e ir para a cama, ouvi o som de vidros quebrando lá embaixo, seguido pelo som de passos pisando em vidros. Alguém estava invadindo minha casa. A adrenalina percorreu meu corpo e eu instantaneamente coloquei a minha mão dentro da bolsa ao pé da cama, onde havia deixado na noite anterior, procurando meu telefone. Eu esvaziei o conteúdo no chão com pressa. Finalmente, coloquei as mãos nele. E quando estava prestes a chamar a polícia, um raio de luz da lua cheia iluminou um objeto desconhecido no chão. Era redondo, do tamanho de uma moeda grande, com superfície reflexiva e um logotipo no meio. Ao mesmo tempo, ouvi passos na escada. Saí correndo do meu quarto, deixando a luz acesa para atraí-lo e me esconder em um dos 3 quartos no andar de cima. Escondida atrás de uma das portas, tracei um plano com meu telefone na mão. O intruso começou a caminhar lentamente em direção ao quarto. Ao mesmo tempo, terminei de digitar um 90 e apertei o botão de chamada. Foi quando o mundo congelou. A chamada foi atendida instantaneamente por uma operadora e meu telefone, ainda no Viva Voz, no volume máximo, gritou: Polícia Militar, qual é a sua emergência? A porta da minha frente se abriu lentamente. Eu vi com horror o homem do ônibus na minha frente, segurando uma faca. Eu disse para você abaixar o volume do telefone. Esta é uma transmissão de emergência. Escute o seguinte, se você valoriza você ou a vida de quem você ama. Hoje, às 7h42, um ser considerado Deus apareceu no céu. Ele é hostil. Não olhe fora de sua casa. Se alguém que você conhece está lá fora, provavelmente está morto. Se alguém que você ama quiser entrar em sua casa, não deixe entrar. Eu repito, não deixe entrar. Se houver alguns mantimentos dentro da sua casa, racione-os com atenção. Enquanto tentamos resolver esse problema, nós não sabemos quanto tempo vai durar. Se Jesus Cristo, Maomé, Exus ou qualquer outra figura religiosa falar com você, não ouça. Se você conhece alguém que participa de práticas religiosas como orar, impeça-o, pare-o imediatamente. Adorá-lo irá convidá-lo a entrar. Deus não é compreensível para nós. Se você o encontrar, vai enlouquecer. Deus não trabalha sozinho. Anjos são a segunda causa de preocupação. Se um anjo souber que você está orando, vai atacar a sua casa. Nessa situação, não há nada que você possa fazer. Assim que nossas equipes descobrirem mais informações sobre essa ameaça, vocês serão informados.